irmãs. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui novamente para continuarmos nossas reflexões na tarde de domingo sobre a doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora, tão esclarecedora também, que tanto nos tem feito bem. Eu fico muitas vezes pensando no quanto essa doutrina ela nos ajuda a enfrentar dificuldades, no quanto ela nos ajuda a entender melhor a vida, nos ajuda a ser mais gratos, porque a gente começa a modificar o nosso olhar e ver que mesmo nas dificuldades nós somos amparados, porque se a gente analisar friamente, nossa vida é muito mais repleta de bênçãos do que dificuldades. Tem dificuldades? Tem, mas é porque a gente valoriza muito mais quando a coisa não dá certo. Aquilo não chama muita atenção, a gente reclama, a gente se aborrece, mas as coisas boas acontecem, às vezes passam, a gente acha bom, mas não fixa muito, na nossa mente, vai passando aqui meio despercebido, mas a gente tem muitos e muitos motivos de gratidão por termos a saúde, por termos a família, por termos amizades. Eu tenho poucos amigos, mas os poucos que tem são muito valiosos, porque ninguém tem muitos amigos, todos nós temos alguns amigos. E o fato de termos alguns, isso é maravilhoso. Nem sempre esses amigos eles estão na família, eles são pessoas realmente de fora. Ele não consegue, como um irmão, como um filho, como um parente mais próximo, não tem aquela amizade. Mas isso também a doutrina espírita nos ajuda a entender melhor. São as características de cada espírito, são as ligações do passado. É tão importante a gente compreender tudo isso para poder encarar sem revolta, sem desânimo, e sabendo que mesmo aquele que hoje não tem a maior afinidade conosco, um dia vai ter. Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ampliando o nosso horizonte, nossa consciência se amplia, a gente fica mais tolerante, mais amigável. Isso também favorece que a gente seja mais amigo e tenha mais amigos. Que muitas vezes a gente não consegue conquistar amigos por conta do nosso próprio temperamento. Às vezes a gente é muito exigente, a gente seleciona demais. Tem até um caso que eu gosto de contar, eu posso contar porque você não conhece, mas é um amigo meu da época de evangelização, jovenzinho ainda, e ele dizia: Alain, ele era evangelizador também, eu também era na época, ele dizia: Alain, quando eu conheço uma moça, eu mostro logo todos os meus defeitos para ela saber logo quem eu sou. Eu mostro todos os meus defeitos para ela, assim, porque eu gosto de sinceridade. Resultado, até hoje ele está solteiro, porque mostra devagarinho, não mostra de uma vez, não vai mostrando aos poucos. Não exagera não na sinceridade, é lógico, ele vai mostrando, mas devagarinho. Aliás, é para isso que existe o namoro, o noivado, para um ir conhecendo o outro e saber se realmente dá para conviver. Porque a ideia é, se eu observo o comportamento do outro, então, olha, esse comportamento eu não suporto de jeito nenhum, então, boa tarde. Então, se eu não suporto de jeito nenhum, eu tenho que fazer minha avaliação para verificar se vale a pena ou não continuar com aquela pessoa. E a gente tem o direito de fazer assim. E graças a Deus que hoje em dia as uniões não são mais, pelo menos de um modo geral, não são mais arranjadas, Nós temos a liberdade de escolher com quem vamos ficar, porque é um progresso da humanidade. E até isso o Espiritismo nos ajuda a ver, porque a gente tem uma visão muito pessimista das coisas e acha que o mundo está perdido. Não, mas o mundo hoje ele está muito melhor do que era há algum tempo atrás. Só para a gente ter uma ideia disso, não faz muito tempo a gente reunia a família e ia para a praça pública para assistir um enforcamento. Era uma diversão, um passeio de domingo, botava a roupa de domingo para ir assistir uma coisa dessa. Então, os costumes se abrandaram. Hoje ninguém não faz mais isso. Isso já nos choca. Ninguém quer ver uma pessoa ser executada. O que mostra que ele está amadurecendo, ele está progredindo, por incrível que possa parecer. Mas estamos. E esses tumultos que existem fazem parte realmente são eclosões dessa transformação tão grande que a gente está passando no nosso planeta. Então, o nosso tema do aniversário e o tema de hoje tem tudo a ver com isso. Nós estamos completando, para quem está chegando agora, 6 anos de trabalho aqui nesta casa, para a Espírita Maria Dolores. E esses 6 anos, a gente sabe que, do ponto de vista de trabalho espírita, é pouco. Segundo Joana de Anjos, a partir dos 10 é que os espíritos dizem: olha, o trabalho está firme. Vamos ver, com certeza estaremos lá comemorando os 10 anos, mas já chegamos aos 6 anos de idade e nessa perspectiva de aprendermos juntos. Então, o tema que a gente escolheu para comemorar o nosso aniversário o tema central é serenidade e segurança em tempos de transição.
A ideia é a gente estudar como é que ele pode manter a serenidade, como é que ele pode ficar tranquilo no meio de tanta mudança que ele está vivendo no mundo, né? Porque o mundo está realmente com muita mudança. Como é que ele pode manter a serenidade nesse contexto? E aí, convidamos diversos amigos e amigas para poder comemorar conosco. E na tarde de hoje, temos o prazer de receber a nossa irmã Gilca Miranda, que veio com seu esposo também, que sempre acompanha, nosso amigo também, e que ela vai tratar de um tema muito interessante, que é saiu, passou. Cansou de esperar, falei demais, podando irritações. Como é que a gente pode? Se irritou, foi mesmo. Como é que a gente vai manter a calma, já que, inclusive, esse tema foi baseado no livro Calmo, do Espírito Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, que é um livro curtinho, mensagens curtas, mas de uma profundidade muito grande. E o tema que nós vamos tratar é podando irritações. Então, para não nos alongarmos, vamos fazer a nossa prece, tá certo? E após a prece, a gente passa a palavra ao nosso irmão. Posso contar assim, pode fazer a prece inicial? Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs, aos irmãos do Instagram, nosso Senhor Jesus Cristo, espiritualidade amiga. Estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvir um tema que é tão em evidência e a gente perde o controle de qualquer coisa. Vamos tentar o mínimo possível podar nossas limitações, que são muitas. E te pedimos, Senhor, muita luz, muita paz. Ilumine nossa irmã Gilca, ilumine nossos irmãos que estão sofrendo, por algum motivo estão sofrendo as discriminações, as diferenças. Enfim, Senhor, te pedimos luz, te pedimos paz, e que tenhamos todos uma excelente semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Então, meus queridos irmãos, vamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos passar então a palavra ao nosso irmão Gilca Miranda, que é da casa Chico Xavier, que é uma casa nossa amiga aqui próxima, e que ela é uma amiga nossa desde a primeira hora, desde o primeiro ano tem nos ajudado, dado uma força. Esse intercâmbio é muito bom, né? Uma casa ajuda a outra e ela, amiga de primeira hora, com a palavra então da nossa irmã Gilca Miranda. Olá, você não vai obrigada aqui a me tirar, só que eu sou muito apinhada, você ficar quietinha, não, acho que não vai ficar. Se quiser até colocar mais. Fica bom assim. Obrigada, boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui. Érica querida, um abraço a todos e a todas. Parabenizar a casa, a Alain, a todos os trabalhadores da casa por 6 anos. 7 anos da sua vida para aqui, para Caruaru, 6 anos de trabalho focado na nossa doutrina espírita, trazendo tanta luz, estudo também, que é tão importante que toda casa tenha esse momento de reflexão. E aí, para abrir, Alan, eu queria comentar algumas coisas que você falou aqui, que é bem interessante, tem tudo a ver com o que a gente vai falar realmente. E a casa ter escolhido esse tema, calma e serenidade, base inclusive nesse livro, quanto a nossa sociedade está precisando de calma. A pandemia trouxe um momento de parada técnica para que a gente pudesse dar um freio na loucura que era o automatismo das nossas vidas. Claro que isso não quer dizer exatamente que todos aproveitaram ou estão aproveitando a lição que foi dada durante bastante tempo, considerado tudo que a gente vivenciou. E a gente tem que entender que a gente está vivendo, de uma certa forma, uma crise de mudança. Lógico, a gente sabe aí do alvorecer de uma nova era, com boas perspectivas, excelentes perspectivas, mas tudo é uma construção. Não vai ser decretado, não vai ser um decreto. O Criador não vai decretar que as mudanças vão acontecer de uma hora para outra. É claro que nós, dentro da nossa esfera de ação, a gente tem que ir atuando para propiciar que essa nova era ela surja. Mas o interessante é a gente entender que quando a gente fala em crise, a gente está vivendo na sociedade movimentos pendulares. Vamos pensar. Se a gente imaginar que a criação, por exemplo, dos filhos, como era há pouco tempo, era uma criação rígida. Os filhos levavam a palmatória na mão e os pais não diziam nada.
Era capaz, se o filho chegasse em casa reclamando que levou uma palmatória, ele ir lá para dizer, olha, ele está merecendo, né? Enfim. E a gente teve um movimento pedular muito grande, quando a gente, agora os psicólogos já conversam sobre a necessidade de conter a permissividade da educação. Veja que há uma crise na educação e que isso está mudando, o que é muito bom. Se a gente for ver, por exemplo, a relação de poder entre homem e mulher, o relacionamento entre homem e mulher. Há pouco tempo, há muito pouco tempo, gente, a mulher não tinha direito praticamente nada. Se a gente for contar a história da humanidade, é muito pouco tempo. Então, a gente está vivendo também uma crise ainda. Primeiro porque ainda está muito longe. Eu gosto de falar desse tema agora em março, porque apesar de ser dia 8, mas termina que o mês todo a gente fala sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre a homenagem à mulher. Então é importante falar sobre isso. Mas a gente está vendo um movimento pendular também, que a gente sabe que tem também algumas defesas que são um pouco até radicais com relação a algumas questões. Então, a gente falando disso, em vários temas existe um radicalismo, porque é uma crise de mudança. Está surgindo novos modelos, os modelos não vêm prontos, e tudo isso gera uma crise, porque é uma crise de construção. Estamos construindo uma nova sociedade. Graças a Deus, que apesar das pessoas dizerem, tem tanta notícia amiga, tem tanto primitivismo, é verdade. Mas a gente, esse exemplo que você deu, a gente não vê mais as pessoas, por exemplo, em coliseus, em praças públicas, batendo palma em êxtase para ver situações de morte, inclusive, ou de torturas. Ainda existe muita violência, mas isso está trazendo um novo olhar, tanto que, por exemplo, a nossa relação com os animais. Há tão pouco tempo, os animais não eram vistos como hoje. A gente tem vários órgãos de defesa aos animais. Então, as coisas paulatinamente estão se modificando. E eu quero abrir esse tema, calma, eu não reconheci Lúcia e Eliane ali no Igreja para a Igreja. Eu olhei, reconheci agora ali, não se importa que minha vista não está muito boa de longe. Eu não sei porquê, né? E aí, inaugurar, lembrando do capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Essa perspectiva de possuir. Por que Jesus falou sobre isso? Porque, apesar dele dizer que a gente deve pensar bem, lógico que os tesouros não estão aqui, os tesouros são aqueles que os ladrões não roubam, né, as traças corroem. Mas ele diria que quando a gente estiver aqui, a gente tem que lutar por um mundo melhor. Afinal de contas, nós precisamos passar por essa experiência carnal aqui na Terra. Mas quando ele falou em possuir a Terra, é que hoje ainda tem um domínio muito grande dos violentos, a gente sabe disso. Mas quem vai possuir a Terra serão os brandos. E aí quando ele diz, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E mais ainda, ele diz, sabeis que já foi dito aos antigos, não matareis, quem matar será julgado. Mas ele traz a mais. Ele diz, não só matar vai ser julgado, mas aquele que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, porque Jesus veio trazer a lei de amor. E o Evangelho diz isso, o fato das palavras, né, da ofensa que a gente traz, ela é contrária à lei do amor. Então, nesse livro, é interessante que nesse livro que vocês escolheram, ele começa, lá nos capítulos, é exatamente esse título, Podando Irritações. E Emmanuel vem trazer comentário, Emmanuel que traz o espírito de Emmanuel, que traz uma vivência tão importante para todos nós, que galgou também, paulatinamente, o progresso espiritual. Aquele que foi Publio Lentulus, se encontrou com Jesus, Jesus disse, poderás seguir agora ou daqui a 1000 anos. Ele demorou um pouquinho, mas não demorou muito não, porque a evolução dele, inclusive de trazer tantas mensagens maravilhosas, de uma forma tão... Ele tem um poder de reunir em poucas palavras tantas informações. E aí ele começa dizendo assim, se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te, e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-la atendendo à própria renovação. Veja que ele inicia dizendo que se a gente bem, não é um hábito muito comum não, né, da humanidade, nesse texto que eu escrito faz um tempinho. Aliás, é tão comum, gente, que o veículo
Antigamente, para a gente se polarizar e expressar essa cólera, né, essa irritação, era presencialmente ou talvez por telefone. Hoje não. Os veículos de informação tem um lado muito bom, mas ao mesmo tempo permite que as pessoas, nas mais longínquas distâncias, de várias formas, de forma escrita, de gestos, enfim, por imagens, são capazes, né, de se irritar e de causar grandes transtornos. Mas ele diz assim, se ainda trazes, que ainda está dentro do nosso contexto, é algo ainda, é bem interessante que a gente tem que entender que faz parte ainda da nossa caminhada evolutiva. Ainda estamos mais perto do mundo primitivo porque, aliás, o mundo de regeneração, gente, é um mundo de transição para um mundo ditoso. Então, a gente ainda está muito distante. Por isso que a gente ainda traz. É interessante que os psicólogos já falam sobre isso, né, Érica? De que até as crianças a gente tem que entender que a irritação, em vez de a gente se irritar com a irritação da criança, dizer que ela não tem motivo de se irritar, porque afinal de contas ela não paga a conta, né? Mas a gente acolher aquela irritação. Tá bonito a gente ver os psicólogos falar, acolher e fazer com que aquela criança entenda que ela não deve reagir, que é natural ela se irritar, mas encaminhá-la, acolher, encaminhá-la para ela poder resolver aquela bronca e não ela expressar daquela forma. Que na realidade nós adultos fazemos isso, mas a gente se contém, né, por uma questão social. Olhe lá, né? Mais ou menos, né? Porque o trânsito que diga, né? O trânsito que diga, muitas vezes as pessoas não se contêm. E há um preço muito grande. Mas Emmanuel diz assim, se a gente porventura tem, em geral todos nós temos, pelo menos ainda traz em nós, mas se o hábito de encolerizar-se, a gente precisa reconhecer. Aí esse primeiro passo que a gente vai comentar aqui é o reconhecimento. Será que a gente tem que ter humildade? É interessante que lá no Sermão do Monte, o primeiro passo que Jesus traz é a humildade. Em todas as nossas más inclinações, é você reconhecer. Por isso que é importante a meditação, para a gente meditar sobre, não só a meditação transcendental, para a gente se sentir num lugar que a gente esvazia um pouco, para a gente poder até ter uma conexão com o mundo espiritual, mas também da gente meditar e refletir o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, qual é a repercussão daquilo que a gente está vivenciando. Aquela receita de Santo Agostinho, né, de começar a rever aquelas nossas ações diárias e o que é que está repercutindo. E se fosse conosco, que a gente gostaria que fosse daquela forma. Então é um reconhecimento, primeiro reconhecer que a gente se irrita, esse é o primeiro passo, que é um passo para a renovação, porque senão, gente, se a gente não se reconhece, e aí a gente veja a sabedoria de Emmanuel de utilizar poldando irritações. O verbo que ele utilizou é espetacular, porque ele poderia ter utilizado impedindo aquela irritação. Como é que a gente vai impedir algo que ainda está inerente em nós? Pelo menos a grande maioria de nós, excetuando talvez Bezerra de Menezes, Chico Xavier, algo muito que a gente for pontuar aqui, né? Espíritos que estão num patamar evolutivo muito distante de nós. Mas é um passo para a renovação, porque a gente corre um risco de se tornar hábito. Por isso que ele diz ali, o hábito é aquele que já se incorpora. Quando a gente não vai poldando, o que acontece com a polda? É uma planta que a gente vai, né? Que a gente percebe, a gente que lida com planta, a gente percebe, o jardineiro faz muito bem isso, quando a planta vai crescendo, o que é que ela vai fazendo? Poldando para que os galhos não cheguem a uma situação que lá na frente é mais difícil o crescimento, ele muitas vezes fica tortuoso, né? A planta vai envergando, que aliás é uma orientação que se dá lá no Livro dos Espíritos, fala muito sobre isso, a educação dos filhos, né? O quanto é interessante essa poda. Então, vai se criando ervas daninhas, por isso que o jardineiro, que a gente precisa ser jardineiro de nós mesmos. Para que a gente, tanto que o Livro dos Espíritos usa muito essa expressão de campo. Nós temos um campo, onde ali é o nosso jardim, a gente vai poldando. E nossas irritações, principalmente, porque senão a gente vai chegar num ponto que qualquer coisa a gente pode explodir. E o pior, explodir a qualquer momento, por qualquer coisa. Então, a gente tem uma dificuldade de remover, assim como os jardineiros têm dificuldade de tratar de uma planta que ela vai tendo todo um trabalho de modulação. Então,
essa falta de reconhecimento vai causar exatamente os prejuízos. Lá no item 9 desse capítulo que a gente falou aqui, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Bordeaux, ele lembra que o orgulho ferido é a gente deixa de se observar a si mesmo. Por quê? E se a gente se observasse naquela situação que a gente estoura, né? Se muitas pessoas pudessem... Aliás, gente, está acontecendo uma coisa muito interessante hoje. Como quase todo mundo é defumado, de vez em quando a gente vê umas ceninhas por aí que, de uma certa forma, essa autoexposição na sociedade está fazendo com que as pessoas repensem os seus gestos, as suas palavras, as suas formas. Porque será que em alguns momentos, se a gente visse aquela cena filmada de como a gente reagiu a determinadas circunstâncias, a gente não teria um certo medo ou até um ridículo de nós mesmos de ter aquela reação que a gente até nem imaginou, porque a gente não está se vendo, e talvez se a gente visse alguém fazendo aquilo, a gente ia achar ridículo, né? Nossa, que coisa, que reação absurda. Mas muitos de nós, em muitas situações idênticas, ou até menos, nós reagiríamos igual ou até pior. Então, aí o Evangelho nos traz o seguinte: quanto muitas vezes vai trazer um remorso, principalmente para aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que a gente lida diariamente, aquelas pessoas que fazem parte do nosso laboratório, que a nossa família, o Criador é muito inteligente, né? Ele nos trouxe um núcleo familiar para que nós pudéssemos, através desse núcleo, a gente saber lidar com a família universal. A gente não tinha como. Qual é a tendência de nós todos, como fazemos parte da família universal? A gente ter esse sentimento de irmandade entre nós. Mas ele precisava fazer um laboratório. Então, por isso que a gente tem um núcleo familiar, porque é a partir do núcleo familiar, desse laboratório, que a gente vai, se a gente, olha, e às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, não consigo lidar, às vezes quer se dar bem com todo mundo, não se dá bem com a sua própria família. E a família é que nos conhece profundamente, que conhece a gente de desnude, né? De uma forma desnudada, nos conhece os nossos defeitos. Então, impede que a gente, veja bem, não impede que a gente faça alguma coisa de bem. A gente com essas limitações não é que vai impedir as nossas qualidades, mas muitas vezes faz com que intensifique o nosso lado ruim. E outra, altera a nossa saúde. Quantas pessoas que nem percebem que os problemas repetitivos de saúde são por conta dessas energias negativas, dessa irritação constante. Porque são energias, a gente sabe disso, do poder das energias fluídicas, da nossa psicosfera, do nosso ambiente. É tão interessante que essa psicosfera que a gente cria em nós, a gente também leva para os ambientes que a gente convive. Tanto no nosso lar, a gente pode contribuir com ele, quanto nos ambientes que a gente vai, no nosso trabalho, nas nossas relações. Então, eu trouxe também o outro capítulo do 9 do Evangelho, quando ele fala quantas pessoas que são brandas de verniz, na aparência são brandas, mas qualquer mínimo aborrecimento, desde que nada lhe aborreça, desde que as coisas não saiam do planejado ou daquilo que a pessoa espera, aí a pessoa explode. E aí ele diz aqui, quantos tiranos domésticos, por não ter como saciar essa sede, são comentários, né, não está lá no Evangelho, mas fala de tiranos, por não ter como saciar essa sede fora de casa, muitas vezes por faltar comandados, ou até ter comandados, mas não ser suficiente. Então, centraliza os demandos, aí até eu fiz um comentário aí, na mulher e os filhos, porque é uma característica ainda do homem, né? Do espírito que vem como homem, mas é claro que pode acontecer com as mulheres também, a gente está falando ainda porque ainda esse controle de poder ainda do homem, claro que muita coisa caminhou, ainda há de caminhar, para que haja não só a igualdade, mas essa relação de poder, ela ser configurada, mas havendo uma repercussão na vida tanto da mulher como dos filhos, e no caso contrário também do marido e dos filhos. Então é um local onde a gente tem que praticar a compreensão e a paciência. Eu trouxe um texto lá do livro Luz no Lar. Esse livro é bem interessante porque ele traz várias passagens desse nosso convívio, esse convívio, né, no lar. Aí ele diz o seguinte:
Jesus recomenda, venhamos a dizer, antes de tudo, eu estou saindo aqui vou trazer mais para cá um pouquinho, para não sair da filmagem. Jesus recomenda, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa, Lucas 10, 5. Então, a gente vê a figura aí do Mestre Jesus, mostrando que esse local é de tolerância, de entendimento, de compreensão, de paciência. Veja que é um local que muitas vezes as pessoas, é lá onde a pessoa desabafa, desoprime, e aí essa alerta, nos comentários desse livro em Emmanuel, quando ele diz assim, a gente não pode transformar numa praça em que a gente se animalize. Porque a pessoa se sente tão à vontade, tão transparente, que a gente perde, né, exatamente o limite e deixa de ter a gentileza nessa prática do convite do dia a dia. Então, e ele finaliza dizendo assim nesse texto, que a paz começa em nós e em nosso ambiente. Então, essa paz em casa é bem interessante. Eu trouxe também um texto de Bezerra de Menezes, que ele diz assim, continuemos orando pela paz do ambiente familiar. A nossa calma e a nossa compreensão representarão benditos alicerces na harmonia de todos. Nesse texto, eu não trouxe todo, mas ele diz assim, o quanto é importante a gente colocar a fé. Não aquela fé de palavras. Eu acredito em Deus. As pessoas às vezes alinham muito a fé ao acreditar. O acreditar em Deus é diferente de fé, porque fé a gente precisa robustecer. A fé precisa ser colocada. Depois que a gente, dentro do nosso limite de atuação, desde que a gente fez todos os esforços, porque a gente também não pode entregar aquilo que nos cabe, porque muita gente diz assim, olha, já entreguei o meu problema, normalmente os problemas familiares surgem, e você diz assim, mas ou outro tipo de problema, e você diz assim, não, mas eu já entreguei tudo a Jesus, o nosso maior representante do Criador aqui na Terra, né? O Espírito mais evoluído, nosso governador, já entreguei para ele. Bem, depois de tudo que operou para que aquela dificuldade fosse suplantada, aí sim a gente entrega e vai colocar toda a nossa fé robusta. Porque se você não operou aquilo, se a gente não opera aquilo que nos cabe, pedir inspiração à espiritualidade, nosso guia espiritual, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, para que ele nos inspire quais são aquelas ações que a gente deve executar para resolver aquele problema. Aí depois de tudo, a gente vai perceber, olha, já fiz tudo que era possível, aí sim, inclusive nos momentos difíceis, o perdão, o exercício do perdão, que é algo que primeiro remedia a nossa própria vida, porque nos liberta. Os relacionamentos familiares, como são muito próximos, tendem a uma irritabilidade muito grande e muitas vezes a prática do perdão ela é constante. São perdãozinhos por situações pequenas, em situações maiores e por aí vai. Para que a gente possa, afinal de contas, não é por acaso. Eu trouxe até um textozinho rapidinho, mas que eu achei bem interessante desse relacionamento familiar, que ele diz assim, ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro induzindo na derrocada moral. Hoje guardamos na condição de parente difícil. A gente nunca pensa, né, que aquele parente difícil não é por acaso. Eu até conversava com uma amiga que ela tem um relacionamento muito difícil com uma irmã, muito difícil mesmo. Mas o convite é constante, até porque as circunstâncias levam elas sempre para estarem juntas. E apesar de elas terem bons relacionamentos com outras pessoas, mas elas entre si não conseguem ter um bom relacionamento. E ela me dizia, né, a irmã que eu tenho mais proximidade, que ela sente isso graças a esses momentos de reflexão, de oração, de que ela tem um compromisso muito grande, até porque ela, como ela tem, digamos assim, tem um estudo aprofundado, ela é uma pessoa que tem mais, falando estudo doutrinário mesmo, né, da palavra de Deus, dos estudos espíritas, ela sentiu até inspiração de que ela teria que dar esse primeiro passo. Mas, independente de qualquer coisa, a gente precisa, ele diz assim, ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando ao mergulho na lagoa do vício. Hoje temos-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes.
Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe a custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Claro que a gente não pode identificar que os ensinamentos de Jesus têm várias nuances. Não quer dizer que todas as pessoas que têm deficiência... Aliás, eu hoje lido muito com esse assunto, que eu sou promotora de educação, e hoje a gente tem várias políticas que a gente está cobrando que os municípios, o Estado e as escolas privadas façam, principalmente para as crianças e jovens com deficiência. Mas não é só, às vezes a deficiência ela é proveniente não de um suicídio, mas em muitos casos é a repercussão de um suicídio. Tem que lembrar que não existe regra geral. Cada caso é um caso. Ontem abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado na presença de esposa conturbada e doente, a exigir uma permanência no curso infatigável da tolerância. Então, e aí vai, esse texto é maravilhoso, está no item 53 do livro Ideal Espírita, intitulado Em Casa. Então, vemos diversas circunstâncias que vão nos convidar à reflexão. Por isso que esse texto de Bezerra de Menezes é muito interessante, quando ele diz assim, e ele finaliza dizendo assim, está no livro, está no título Apelos Cristãos, ditado pelo Francisco, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes. Continuemos orando pela paz do ambiente familiar. A nossa calma e a nossa compreensão representarão benditos alicerces na harmonia de todos. Então, aí ele fala aqui da fé robusta e termina dizendo, muita serenidade nos problemas do lar é fator imprescindível, pois só com a paciência e com a compreensão é que as lutas e os problemas serão removidos. Então, é um trabalho de tolerância contínua, que, aliás, a tolerância é um tema que está em pauta, né, no nosso cotidiano, porque a tolerância é algo que a gente tem que lidar, gente, em todos os ambientes. Lidar com a diversidade, e hoje amplia a nossa visão, e à luz da doutrina espírita mais ainda, porque a gente sabe que tudo que nos ocorre, inclusive as dificuldades que a gente tem às vezes com um filho, com um irmão, com alguém que convive com a nossa família, ou alguém que está no nosso convívio que não seja da nossa família, mas que a gente convive sempre, tudo tem um porquê, seja nessa ou em outras experiências. Então, quanto essa serenidade e a calma vai nos trazer... Eu trouxe esse texto aqui de Paulo, que Paulo tinha também aquelas cartas direcionadas aos jovens, essa segunda carta a Timóteo, que aliás Timóteo era um companheiro de Paulo, muito jovem, um menino, começou acompanhando ele muito jovem. E lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, essa tolerância com a juventude, porque muitas vezes são inquietações, em que pese as experiências, porque nós sabemos que os espíritos não são como um livro aberto, né? Não está sendo escrito ali. A criança, assim como o jovem, ela não vem como uma página em branco, ela já vem com uma história reescrita de experiências. E aí, claro, a gente já falou sobre isso, o poder de ir podando aquelas más inclinações, principalmente nos primeiros anos. O próprio livro dos Espíritos nos diz isso, porque nos primeiros anos a gente tem um êxito, a probabilidade de êxito é maior, porque é muito mais fácil de você encaminhar e de tolher as más inclinações. Até por isso a gente tem uma perspectiva, não é por acaso que a gente, porque alguém diz, a gente tem tantas experiências, porque a gente tem que nascer tão pequenininho e relembrar tudo. O quanto é importante, né? Tanto que em mundos superiores, no capítulo 2 lá, há muitas moradas na casa do meu pai, diz isso, que em mundos superiores a infância é mais curta. Por que será que a infância nossa é tão longa, a infância dos seres humanos? Por exemplo, os animais,
os já pequenininhos já são mais independentes do que nós, seres humanos. Mas tudo tem um porquê. Até essa adequação da gente poder ir conduzindo os nossos seres em desenvolvimento, mas também aproveitar para ir fazendo essa podação, inclusive das irritações, porque vai tornando um ser mais equilibrado. Aliás, é hoje muito discutido, gente. Muitas pessoas falavam muito do QI. O QI, né, o coeficiente de inteligência. Hoje é muito... claro que ninguém está negligenciando a importância do QI. Mas quando está se vendo hoje a importância do QE, que é o quociente emocional. De que adianta uma criança ser preparada, você colocar a criança para estudar de manhã, tarde e noite, né, inglês, aí vai, bota no balé, bota nisso, bota naquilo, e não há um acompanhamento, um diálogo, desde a infância e entrando pela juventude. E aí, nesse texto, que traz essas indagações, está nesse livro, que eu esqueci até de colocar, mas está nesse livro, em comentários de 7 minutos de Emmanuel, onde ele diz isso, né, que são experiências que já foram iniciadas, mas há situações em que são desafios muito grandes para um ser em desenvolvimento, de modo que a gente precisa dialogar, acompanhar e até ter paciência. Quem já foi jovem, a gente sabe que jovem, por isso que eu não gosto muito de usar aborrecência, porque eu acho que não é aborrecência, mas é complicado, a gente já foi jovem e sabe. Tudo parece novidade em algumas situações, e sem falar dos desafios. Então, são impulsos sexuais, são situações de convívio social, são os convites ao consumismo, são tantas e tantas situações que o quanto é importante. Por isso que eu te falar que essas irritações que por vezes acontecem, tanto na fase inicial como na fase de jovem, precisa a gente saber lidar da melhor maneira. Então, às vezes também exemplos do sistema político, né, que não é só o sistema político. Infelizmente, muitas situações que aparecem mais nos sistemas políticos, mas que estão no cotidiano e que também os jovens entendem como uma maneira, né, dele copiar. São maus exemplos que a gente precisa ir dialogando e direcionando. É persuasão reflexiva, né, que trazem os caminhos para o amor. Desculpa, gente, esse texto aqui está no livro de Raul Teixeira, Os Caminhos para o Amor e para a Paz. Não é nesse livro não, já é outra. Esses dois comentários no primeiro capítulo desse livro, Caminhos para o Amor e para a Paz. Então veja lá, a gente está falando aqui em podar irritações. Veja como às vezes é importante essa luta, esse reconhecimento. O primeiro passo é reconhecer, como o texto de Emmanuel diz, o reconhecimento de que a gente de fato se irrita. E trabalhar, porque às vezes há um conformismo. A pessoa diz assim, não, mas eu já tentei mudar isso aí, mas eu sou assim mesmo. Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, então vou me manter. E é interessante no item 10 desse capítulo, ele fala até que alguns até apontam a influência das vestes carnais, o corpo. E aí ele diz, não, o Espírito Hahnemann diz isso, não é o corpo não dá a cólera àquele que não a tem. Porque às vezes as pessoas dizem, não, é do organismo, aquela pessoa brutamonte já vem com estrutura. Então, não, tanto não é verdade que tem pessoas relativamente grandes, tudo, que são pessoas calmas, que tem pessoas pequenininhas, viu? Assim, aparentemente frágeis, né? Mas que na prática não são bem assim serenas. E ele diz que não tem influência. Né? Claro que a gente sofre a influência da experiência carnal, sem dúvida, porque só as limitações do nosso sentido já é uma influência muito forte. Mas isso não é um fator determinante se assim a gente não lutar. Então, é preciso que a gente lute contra elas. Eu vou até falar sobre isso e dizer, antes de falar desse tema, eu vou aqui mencionar duas perguntas do Espírito que diz isso, né? Precisa do esforço da vontade. Isso é preponderante. Mas, antes de passar para essa parte, falar das consequências. A gente falou aqui das consequências dolorosas que gera, né, muitas vezes, conflitos no ambiente, tanto no ambiente familiar, onde a gente gera circunstâncias muito difíceis, até difíceis de perdoar, só aquele papel em branco, né? Aquela folha de papel que a gente amassa e fica difícil de depois a gente desamassar e torná-la como era antes. Então, quantos atos cometidos, por exemplo,
quando essa irritação vai se tornando um hábito, ao ponto de pessoas cometerem situações, gente, trágicas. Eu lembro certa vez de um caso de um médico que foi fechado por outro carro e estava vivendo tantos momentos irritadiços que ele perdeu a cabeça, desceu do carro e atirou no rapaz, matou. No tribunal, ele falou para o juiz: doutor, eu acabei com a minha vida. Porque, imagina, eu tinha tudo, né? Assim, eu me dediquei tanto à medicina, um curso que eu fiz tantos investimentos, né? Fisicamente falando, financeiramente falando, enfim, com tantas perspectivas de futuro, e agora coloquei tudo a perder. Claro que a gente não sabe que as coisas não estão exatamente perdidas, porque sempre tem um caminho para aquele que quer se recuperar e refletir. Mas veja como a gente pode comprometer uma existência ou até mais por uma situação que a gente vai somatizando, criando o hábito. E essa irritação em uma situação pode gerar uma explosão com comprometimentos que a gente inimagináveis. E que aí são... É por isso que a gente falava tão importante desse investimento no quociente emocional, que a nossa sociedade precisa tanto. A gente vê uma falta de tolerância. A intolerância gera, gente, muitas vezes aqueles... A gente lembra daqueles círculos, né? Grupo A, grupo B, lembra daqueles círculos que tinha no qual eu também estudava? Gira círculos, a gente estudava interseção, né? Era que um grupo que... A intolerância gera a completa falta de interseção. Por quê? Porque um grupo não se relaciona com outro grupo. Então fica grupos de religiosos, grupos de ideias, grupos disso, daquilo, gerando um conflito terrível, que a gente vê cotidianamente. Quando a gente deveria respeitar as ideias. Até porque, gente, como a gente está vivendo agora um momento de grande efusão de informações, né, e de propagação muito grande, tem um lado positivo, uma hora isso vai se ajustar, é claro. A gente precisa também ter um cuidado, porque alguns psicólogos já falam em pensamento acelerado. Porque, tanto que a gente fica vendo muitas coisas, o pensamento da gente fica acelerado, isso trazendo também irritação para a gente. E como o novo que vai surgindo, quando a gente está dizendo que as coisas estão se construindo em diversas áreas, como está se construindo, gera conflitos. Então a gente precisa ter paciência, as nossas ideias nem sempre vão coincidir, a gente precisa respeitar essas ideias novas. Bem, e como seria? Primeiro, essa humildade. E é uma pergunta do Luiz Espírito que diz: o homem poderia vencer suas más tendências mediante seus esforços? Sim. Mas a resposta da espiritualidade: e às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. São poucos os que se esforçam. Veja, gente, a gente fica pensando: mas eu tenho, para fazer isso eu tenho que ter um esforço espetacular. Não. O que ele diz aqui: às vezes com pouco esforço. Mas falta isso. Outros dizem: não, eu não consegui orar. Mas você consegue se conectar com a espiritualidade? Por exemplo, a gente sabe que tem situações que são realmente muito difíceis de perdoar. A gente sabe que o perdão é um processo. Muitas vezes ele não é um ato. Ele precisa de... E muitas vezes o esforço, gente, é da gente poder orar para pedir a Deus para libertar isso do nosso coração. Isso tem que ser constante. E aí vai paulatinamente esvaindo aquele sentimento. Às vezes você não consegue. E tem pessoas que dizem: eu perdoei, agora ele vai se ver com Deus, né? Deus vai dar o truque. Quer dizer, ele quer se vingar colocando o nome de Deus. Na verdade, é da boca para fora. De coração novo, perdão. Quantas pessoas adoecem com essa ausência de perdão? Então veja que vencer as nossas imaginações com a irritação, que vai gerar muitas vezes a situação do perdão, esse cotidiano com o nosso relacionamento com a família, nos irritarmos constantemente, precisa de um esforço, do reconhecimento que a gente entra nesse processo, e aí nos analisarmos: será que já não foi isso não se enraizou e já gerou um hábito na minha vida? Se não gerou ainda um hábito, eu preciso evitar, porque vai virar um hábito. E se virou um hábito também, a gente não se reconhecer naquele campo de conformismo.
e se esforçar. E uma outra pergunta correspondente é a 911, que diz assim: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja potente para dominá-las? Porque dizer, não tem paixão que não tem jeito, né? Não tem como eu dominar, porque já está impregnado. Há muitas pessoas que dizem, a resposta da espiritualidade, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Porque a gente acabou de falar com relação ao perdão, a mesma coisa quando a gente quer mudar qualquer aspecto da nossa vida. A gente tem que ter a humildade de reconhecer e o esforço e a vontade de mudar. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Ou seja, na verdade não há uma vontade direcionada. Muitas vezes apenas o dizer da boca para fora: não, eu quero, eu tenho até vontade, viu, de mudar, mas no fundo, e aí ele continua: quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nela. Aí alguém poderia responder assim: não, mas tem gente que não é feliz com isso, pode não reconhecer, gente, mas se a gente não luta, se não há uma vontade, se não há, de uma certa forma, há certo prazer nisso, embora às vezes não consciente, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Seria os esforços para cumprir as nossas más inclinações, que é um sinal do bom espírita. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, eu lembro também de uma passagem aqui que certa vez chegou uma pessoa para Bezerra Menezes e disse isso: Bezerra, olha, eu estou aqui, eu venho todo dia, mas eu estou muito triste, sabe? Porque eu ainda continuo tendo... Isso em uma reunião, viu, com muitas pessoas. Bezerra Menezes dirigindo a reunião, eu ainda tenho inveja, ainda me irrito, ainda tenho impaciência, e me vejo em várias situações que não consigo conter. Aí ele disse: e eu estou com vontade de não voltar mais para aqui. E aí Bezerra disse: olha, eu vou dizer uma coisa, a gente estuda, né? Vou fazer minhas palavras, claro, mas todos nós temos ainda, pelo nosso caminhar evolutivo, alguns momentos desse. Mas o mais importante é a gente entender que a gente está procurando vencê-las, lutar contra elas. E é claro que o fato da gente estar nesse exercício, que a gente está aqui abastecendo o combustível, né? A prática é o dia a dia. É muito importante, por isso que os templos, chegará um tempo que o tempo estará dentro de nós, mas e que pese que sempre os tempos é um momento da gente se reunir, se reencontrar, né? Estar juntos, e é sempre importante. Mas estar nesse exercício da palavra, de ouvir a palavra, de estar sempre refletindo sobre ela, é uma maneira da gente reabastecermos diariamente, ou sempre, ou estar ali, né, constantemente, buscando para a gente poder se esforçar. E aí o texto, Emmanuel continua: se algum traço de amargura se fixa no coração relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus ensinamentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Muitas vezes a gente percebe um comportamento equivocado. Claro, gente, que esse comportamento equivocado pode ser também que nós não estejamos com a verdade. A verdade, ela tem vários lados, mas pode ser que de fato aquela pessoa está equivocada. Aí ele continua dizendo assim: pondera que se os outros erram, se é o caso de um outro de fato está errando, porque por vezes não é, às vezes também teve equívocos de nossa parte. Pondera que se os outros erram, nós também erramos. Bastante vezes na condição de espíritos, ainda ligados a múltiplas faces de evolução terrestre, por nós também. E nós também queremos comisseração com os nossos erros. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que te acaso te falharem a confiança. De fato, vivenciamos algumas situações que acontecem algumas injustiças, mas como Joana de Ângeles disse que existem injustiças, mas não existem injustiçados, é um momento para a gente refletir. Reflete na intimidade do coração, que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém. Então, estamos nesse barco juntos.
Inclusive, uma das leis morais é a lei de sociedade. A gente precisa desse convívio. E para conviver, gente, a gente vai ter conflitos. Convivência humana é lidar com isso. Para que aproveite os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem estragar os valores ainda verdes. Então, por vezes também, quanto que a gente pode aprender também com os outros, mesmo com os equívocos, até porque também os outros lideram com os nossos. Abastecer-se de lastimar fracassos, dificuldades que já passaram e entrega-te, ficou junto aí, a reconstrução da própria paz, em base de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem, e que por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender, abençoar, auxiliar e servir. Então, esse texto aqui, eu trouxe até um comentário que está lá também de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que eu achei bem interessante, que ele diz assim, que a paz em nós, porque muitas vezes a gente, as pessoas que conseguem, a gente tem que lidar com isso, trabalhar isso para a gente cada vez mais não criar hábitos de irritação, para que a gente, se perceber os hábitos, a gente se reconhecer e trabalhar. Mas eu achei interessante esse texto, porque ele diz assim, porque o texto é o seguinte, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Por que eu trouxe esse texto de paz em nós? O testemunho da nossa consciência em contraposição à opinião dos que convivem conosco. Porque, gente, muitas vezes a gente vai não se irritar com determinadas situações e a gente, às vezes, é incompreendido. Quando a gente perdoa, né? Quando a gente pacifica o nosso coração. Às vezes diz assim, olha, eu procurei me pacificar, sabe? Trazer a pacificação, a serenidade, a calma. Mas é muito difícil porque é muita gente conturbada. E aí ele traz isso, que nem sempre é possível agradar os outros e permanecer fiel a Jesus. Então é isso que a gente tem que fazer, o exercício do perdão, sem se preocupar que alguém vai estar achando, porque algumas pessoas vão achar, nossa, como fulano é burro, né? Perdoou, mas a gente precisa estar em consciência conosco, porque a gente não vai estar, gente, pelo menos no nível ainda de tanta... E a gente está vivendo um momento de crise, a gente vai ainda está aflorando. O livro dos Espíritos nos revela isso, gente, que às vezes o mal tem que chegar ao extremo para que a gente valorize o bem. Então, claro que as oportunidades que vieram, muitos espíritos equivocados vieram ao nosso planeta e a gente tem loucuras por aí. São várias situações que vêm para trazer influência, por exemplo, para os nossos jovens, dentro da nossa família, em vários aspectos, que vai trazer conturbação, irritação. Mas será se a gente não pacifica em nós e não deixar nos contaminar, porque é isso que ele diz, não tentar agradar, permanecer fiel a Jesus. A fidelidade deve a Jesus, né, que é no caso a Deus, que é o nosso Criador, e Jesus é o nosso maior representante do Criador aqui na Terra, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas. Ele é que deve ser o alvo dos nossos esforços, ainda que os outros não entendam o nosso comportamento, as nossas intenções e a nossa conduta. Conduta pacificadora, conduta trabalhada para que a gente não se irrite, para que a gente se compreenda. E aí também, nesse processo que a gente vai tentando a modificação, muitas vezes a gente é convidado por conta da manada, o efeito manada. E é isso que a gente tem que ter cuidado de não se deixar levar. E aí, para finalizar, eu trouxe esse texto de João, capítulo 1, versículo 23, o discípulo amado de Jesus. Todos eram amados, mas havia uma afinidade muito grande com João. Ele que trouxe o Deus, né, a expressão Deus é amor, que traz logo no prólogo, né, trazendo Jesus como verbo, aquele que veio transformar o mundo, aquele que trouxe o evangelho espiritual. Quando ele diz, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías foi aquele também profeta que trouxe as profecias mais condizentes com a vida e com os ensinamentos de Jesus. Então ele diz, candidatos à fé, né? Nós que somos candidatos, ansiamos pelos benefícios do Cristo, clamamos pela paz. Onde está Jesus que não veio ao encontro dessa nossa paz? Né?
não compreende que ele está sempre ao lado dos discípulos. Falta-lhes. Mas o que falta para os discípulos? Dedicação ao bem de si mesmos. Então, enquanto a gente não se dedicar, deixa eu ver se pegar aqui o texto, acho que é esse. Se a gente não se dedicar, esse texto é maravilhoso, porque é um convite, esse endireitar. Aliás, o próprio João Batista já falava sobre isso, né? Endireitai as vossas sendas. Lá no batismo ele dizia isso. Arrependei-vos, né? Ele que tinha aquela figura bem diferente, bem enigmática, e que traz como precursor, que vem tapetar, né? Trazer todo o encaminhamento para a vinda do Mestre Jesus. Ele já falava em endireitar os caminhos. Então ele diz assim, ele diz assim, onde está Jesus que não veio ao encontro dos roubos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante das suas armaduras? Porque pessoas dizem assim, não, eu estou irritado, mas é porque eu não sinto essa proximidade. Não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, que isso se encontra em cada dia, ao lado de todos os discípulos sinceros. Aliás, Jesus disse que tudo que a gente pedisse em nome dele, mas será que a gente pede em nome de Jesus? Ou a gente pede em nome do poder das coisas que estão aqui no mundo? Não é em nome de Jesus, não é em nome dos ensinamentos, pelo menos em muitas vezes, né? Em muitos casos. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do mestre divino, desatentos ao conselho de João, que é endireitar os caminhos. Então, quando a gente começa a buscar podar como jardineiro, nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nos ocorre, aquilo que a gente plantou, são consequências. Aliás, ainda vou dizer mais, podia acontecer pior, porque tem a misericórdia, tem a justiça divina, que a gente tem que lembrar que a misericórdia ela atua, mas a justiça tem que também. Então, Jesus o Criador tem que fazer a justiça valer. Mas a misericórdia está aí, por isso que vem parcelado os nossos débitos, gente. É mais do que a Casa Bahia, o parcelamento. Bem maior. Então, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar as estradas que a gente tem vivido. E aí eu queria, antes de terminar, que está bem pertinho, lembrar, já falei, eu já estava programado para falar sobre isso, não falei, mas eu acho que é importante. A gente falou da paciência que a gente tem que ter com os jovens, com as crianças, mas com os idosos também. Aliás, a nossa população idosa está aumentando muito. Nós estamos no caminho. Então, tem um lado positivo, a expectativa de vida, né? A gente sabe que a gente vai, a morte, como diz alguns textos, né? O espiritismo não tem medo da morte. Tem? Não, né? Pelo menos não deveria. Então, a gente sabe que a morte é uma passagem, que a gente vai para o mundo espiritual, que a gente tem experiências, mas a gente vai querer ficando, né? A gente vai querer ficando, que a gente quer ver os filhos, depois a gente quer ver os netos, depois a gente quer ver os filhos, enfim, quer ver se formar, depois está satisfeito, quer mais um pouquinho, por aí vai, né? Sidivaldo disse isso, né? Que quando certa vez ele passou mal, caiu, disse que chegou logo no espírito dizendo que ele desencarnado, chamou a mãe e disse, mãe, onde é que a senhora está que não está me defendendo, né? Eu disse assim, peça para eles ficarem mais um pouquinho. Olha que já está com 94, né, Divaldo? Então, mas é lembrar da paciência com os idosos, né, gente? Afinal de contas, não é fácil. Depois dos 40, aos 40 ainda é jovem, um pouquinho, 45, vai lá, 50. E hoje, os 40 de hoje em dia, gente, muita coisa boa. Porque, olha, os 40 de um tempo atrás eram os velhinhos, né? Assim, ó, fulano tem 40 anos, e os 40. Nossa, a gente olha, tudo jovenzinho, né? Tudo batendo uma bolão, né? E a gente de 50 também, né? De 60 também. Mas a paciência que tem que ter com os nossos idosos. Né? E também os idosos também lidar com essa fase. Acho tão interessante que eu também, vendo isso, vendo um texto que tem idosos tão joviais que lidam com a vida de uma maneira tão maravilhosa que até superam jovens que têm aspectos senis. Né? Aquele jovem desanimado, que parece que a coisa tem... idosos, mas como a gente poder lidar com essa fase que está fazendo cada vez mais parte da nossa convivência. Saber lidar com essa fase maravilhosa da nossa vida, que é uma fase de experiência, mas que também vem muitos momentos reflexivos. Né? Então, muitos choram, aí ele continua aqui dizendo que a gente precisa dessa influência. Para que a gente sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada. Então, para a gente
Cristo sempre está conosco. Engraçado que eu falei recentemente sobre o tema, Jesus voltará? Uma pergunta. E aí Jesus nunca deixou de estar conosco, a todo momento. Alguém duvida o que seria a vida de Cristo encarnado? Né? Agora, nesse momento de crise. Né? Então, o fato de Jesus estar entre nós, digamos assim, em convivência, gente, para o futuro, já que há várias passagens que dizem isso, né, da vida dele, gente, sinceramente, não está no texto lá kardeciano, mas alguém duvida que quando nós estivermos desmaterializados, a gente pode ter uma convivência muito mais próxima de Jesus, ao ponto de vê-lo? Com certeza. Mas estamos muito distante, com os nossos atitudes ainda muito primitivas. Então ele diz aqui, a partir do momento que, para que alguém sinta a influência santificadora, precisa retificar a estrada, como propõe o profeta Isaías, como já propunha João, né? João traz isso, e João Batista também já propõe essa enveredar, né? A gente poder retificar a estrada. Muitos choram em veredas do crime, lamentando-se no elevador do erro, invocam o céu sem desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dividir a alma do Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Aliás, a salvação de Jesus foi o caminho, né? Ele nos salvou quando ele nos mostrou o caminho e a iluminação. O caminho da iluminação. Essa é a salvação proposta. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos. Desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com sua bênção. Então, que a gente possa estar podando essas irritações, reconhecendo-nos qual é o nosso estado, onde que a gente está, esse sentimento de irritação. Será que a gente já criou um hábito? E aí poder trabalhar para que a gente possa, trabalhando isso, ficar com Cristo, porque Cristo está conosco sempre. E em todos os momentos que assim a gente fizer, parar, refletir, respirar, aquela aguinha da paz que Chico Xavier tanto aconselhava. Na hora da irritação, a água da paz, já não é a água da paz, bota aquela água na boca, deixa ela lá, né? Pensa, reflete, respira, e a gente vai evitar as irritações, tanto no nosso ambiente familiar como em qualquer outro ambiente, e assim a gente vai ajudar para que a gente tenha uma evolução, né, digna, que a gente possa ter essa companhia do Mestre Jesus cada vez mais próxima de nós. Então, um abraço a todos, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Meus irmãos, passou ligeiro, né? Então, graças a Deus, tivemos aí um comentário muito interessante, né? Que merece nossa reflexão. Gostei muito dessa coisa da paciência com os idosos, né? Eu lembro, aproveitar, se minha mãe estiver assistindo, mãe, beijo para você. Está para fazer 80 anos, mas é uma figura, né? Como você disse, realmente tem algumas pessoas que são mais joviais. Ela, com certeza, é mais jovial que eu. Ela vai para a academia, ela mora sozinha, independente, né? Dirige. Vai para a academia lá do Santos Dumont, e o apelido dela lá na academia é Barbie. Que coisa linda! Porque se arruma toda, se peteca toda, vai fazer o exercício dela, cheio de piada, enfim, cada um tem o seu jeito, né, de ser, mas com certeza é importante a gente exercitar essa paciência com todos ao nosso redor. Então, Juca, muito obrigado, viu? Temos muito bem abordado, muitas reflexões, vários pensamentos aí, pensamento de Paulo que, nossa, mexe com a gente pensar sobre isso aí e ver. E o Espiritismo a todo momento nos mostra o seguinte, que nós somos os artífices, os construtores do nosso futuro. A nossa paz somos nós que construímos, ninguém nos dá. Nosso futuro de felicidade somos nós que construímos. Não depende de ninguém, depende de nós. Lógico, depende do amor, da misericórdia, da justiça de Deus, mas depende dos nossos esforços. Então, muito bem explicado, foi ótimo. Gilca, leva um abraço, pessoal da Casa Chico Xavier, sempre um prazer receber, e os amigos de lá. E veja como é importante a gente estudar, né? Falando sobre isso, lembrar que nós voltamos ao nosso grupo de estudos, aqui no Maria Dolores. Ele está ocorrendo na sexta-feira, às 19h30, é quinzenal, tá certo? Então, na próxima sexta,
nós teremos, né? É dia do nosso estudo, tá bom? Então, quem quiser tomar o passe, aguarda sentadinho, quando acabar a prece aqui, vai chamando, tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vou pedir ao nosso irmão Ayrton, por favor, pode vir fazer a prece. Divino Mestre Jesus, agradecemos por essa tarde de hoje, os aprendizados e esse momento de fé e de reflexão, que a espiritualidade amiga nos ajude a sempre andar nos caminhos deixados pelo Cristo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, pedimos permissão a Jesus, nosso mestre, né, para dar por encerrada essa primeira parte dos trabalhos. Então, quem quiser tomar o passe, aguarda um pouquinho que ele vai chamar, tá certo? Muita paz para todos. Salve.